Boa tarde. Falar aqui a respeito de uma questão que é curiosidade de muitas pessoas, né? Que é a questão do salário de um pastor. Quanto ganha um pastor? Qual o salário destes? Isso vai depender muito da questão se ele é um presbítero, se ele foi separado ao presbitério e está à frente de uma igreja, ou se ele foi separado a evangelista e pastor, ou se ele preside um campo, um setor, se ele é um pastor presidente, coisas desse tipo vai divergir em questão de valores. Questão de presbíteros, são aquelas pessoas, homens, na sua vasta maioria, separados ao presbitério, que vai estar à frente de uma igreja local, uma pequena igreja, às vezes 30, 50, 80, 100 membros, cuja essa igreja local pertence a uma outra igreja maior, uma igreja mãe, vamos assim dizer. E essas igrejas usam esses presbíteros, esses homens separados ao presbitério, para estar à frente dessas igrejas locais, igrejas de bairro, mais afastadas, vamos assim dizer. Muitos deles não são remunerados, eles prestam um serviço voluntário. Outros recebem uma ajuda de custo para gasolina, para ajudar a comprar alguma coisa para casa. Por exemplo, conheço um ministério do Belém, um campo aqui perto de Amparo, e eles têm algumas igrejas na cidade de Três Corações, e lá, Três Corações, Pouso Alegre e tal, ali os presbíteros locais então tinham uma ajuda de custo. Hoje não sei se está assim. Na época era em torno de 700, 800 reais para gasolina, alguma coisa assim, mas no todo, na maioria, é serviço voluntário. Quando essa pessoa muitas vezes é separado para o cargo, a função chamado de pastor ou evangelista, ele vai trabalhar e ele é chamado para trabalhar para uma igreja em tempo integral. Aí sim ele passa a ter um salário fixo para estar à frente, para presidir uma igreja de determinado setor ou determinado campo. Nesse sentido, dependendo do tamanho da igreja, de membros, e o quanto que ela rende, que vai ser muitas vezes acordada a questão de valores. E dentro nesse aspecto, subindo um pouco, né, de presbítero para pastor, vai divergir também na questão se ele é um pastor presidente, se ele é um pastor setorial ou um pastor local que é ligado ou coligado a uma igreja mãe. O pastor que preside uma igreja mãe, modo de dizer, por exemplo, uma cidade maior, tem lá uma igreja mais antiga, esta igreja, que muitas das vezes que é a primeira que se adentrou aquela cidade, foi inaugurada, ali está há muito tempo. Desta igreja surgiram outras igrejas, por exemplo, dentro da mesma cidade tem 10 congregações e abrange outras cidades com mais outras igrejas. Aí se divide entre igrejas setoriais e a igreja sede do campo. Por exemplo, a Assembleia de Deus do Belém, Campo de Amparo. Tem a igreja sede, né, que é, no caso, em Amparo, e aquelas que igrejas estão ao redores, que pertencem a esta igreja do Campo de Amparo, vamos dizer. Este campo tem um pastor presidente. Este pastor presidente tem pastores setoriais, um pastor que está em Três Corações, que é ligado ao Campo de Amparo. Ele é um pastor setorial. E dentro desse aspecto também os pastores locais que fazem parte de um, que fazem parte do outro. Dentro desse aspecto vai ter diferença também na questão de salários. E tem uma figura central, que é a figura do pastor presidente. Presidente de uma convenção, presidente de um setor, presidente de campo e coisa do tipo. Por exemplo, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ela tem um pastor presidente,
que preside sobre outros centenas, milhares de pastores, que dentre estes tem os setoriais de campo e aqueles que é local. E devido a isso tem uma divergência em questão de valores também. Dependendo do tamanho da igreja, e se é um setor, é uma igreja local, vai divergir também a questão de valores. Podendo ser entre 2, 3 mil reais um pastor local. Um pastor setorial pode variar entre 5, 8, 10 mil reais. Ou um pastor presidente de campo, presidente de uma convenção, um pastor de uma igreja muito grande, pode chegar a ganhar 20 mil reais, por exemplo. Vai depender muito. Por exemplo, uma igreja que tem aí 3 mil membros ativos, que dizimam, que ofertam. Uma igreja dessa daí, em tempos não de pandemia, vamos assim dizer, consegue levantar facilmente aí 350 mil reais por mês. Por mês. 350 mil reais por mês. Uma igreja com 3 mil membros ativos, membros que são dizimistas e ofertante levanta aí facilmente 300 mil reais por mês, mais ou menos. Um pastor de campo, um pastor setorial numa igreja dessa, tira aí 10, 15 mil reais, com certeza. Isso vai depender muito. Em igrejas que não tem um governo episcopal, como é no caso das Assembleias de Deus, que tem a figura do pastor presidente, um pastor setorial, um pastor local. É um outro tipo de governo de igreja. A questão de valores não muda. Quanto você acha que um Marco Granconato, um Augusto Nicodemos na vida ganha por mês? Pare e pense, né? A mesma coisa a questão de um pastor presidente. Um José Wellington Bezerra da Costa, tantos outros que tem, um José Lima, um pastor Antônio Carlos da vida, e do Pernambuco, tantos outros, né? Mas vai divergir muito. Mas independente se é uma igreja reformada, se é uma igreja histórica, se é uma igreja pentecostal, se é uma igreja neopentecostal, os valores, dependendo da posição, dependendo do local onde esse pastor está inserido, o rendimento que a igreja tem, chega aí facilmente a 20 mil reais e no mínimo aí uns 2, 3 mil reais. E um presbítero, como disse no começo, vai depender muito da dinâmica do ministério, da dinâmica do governo da igreja local, setorial ali, que preside sobre a igreja que está inserida ali, aquele presbítero, podendo ter ou não uma ajuda de custo. Lembrando que na maioria das vezes não há vínculo empregatício. Posso dizer isso porque quando eu estava à frente de uma igreja, presidindo uma igreja, eu muitas vezes assinei papéis dizendo ali que eu não tinha um vínculo empregatício com aquele ministério, com aquela igreja e tal. O que denota vamos dizer assim, uma visão não de igreja, mas de empresa, ou seja, uma igreja nada mais é sim do que uma empresa dentro desse aspecto. Pergunte lá para o seu pastor de quem que é a igreja. É de Jesus, mas o CNPJ dela está no nome de quem? Quando o seu pastor presidente jubilar, quem vai estar à frente da igreja? Aquele a quem o Senhor chamou ou o próximo da fila? O filho, o neto, o irmão, o primo? Como que é a questão da estrutura documental da sua igreja? Qual é o estatuto? Qual é o regimento? Quem que é o dono da igreja? Quem que é o papa da sua igreja?
pastor presidente depois dele, falecendo mesmo, quem que vai entrar? Normalmente é o filho, né? Principalmente nas igrejas de governo episcopal. E isso está enraizado em todos os lugares, infelizmente, independente se é uma igreja presbiteriana, se é batista, se é Assembleia de Deus. Todas elas têm esse cunho, né? Tem igrejas presbiterianas que um pastor está ali há 5, 10, 15, 20 anos e ninguém tira ele. O presbitério já está nas suas mãos. A mesma coisa no que diz respeito a uma igreja batista, ou então Assembleia de Deus, então nem se fala. Muitas vezes é Assembleia de Deus, uso o Ministério do Belém, que é um ministério que eu conheço bastante. Está lá na placa, né? Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Mas a convenção geral, como a DESP, a Confradesp, qualquer outra convenção, não consegue entrar, não consegue mudar, não consegue tirar aquele pastor, colocar outro. E muitas vezes, se você vai pegar o estatuto da igreja, nem a Assembleia de Deus do Belém é mais, e você não sabe disso, porque ela ali já tem um dono, que é a figura do pastor presidente. Infelizmente isso acontece, e acontece muito, muito, muitos pastores que já são donos de um campo, já são donos de um setor e ninguém tira ele. E o próximo que vai assentar a cadeira, com certeza, vai ser o filho do mesmo. Alguém muito próximo, né? Mas, resumindo a história, essa divergência de valores varia a questão do presbítero ser ou não, ter ou não uma ajuda, e aqueles que já estão no cargo, né, vamos assim dizer, ou na função de pastor, evangelista, dependendo se ele é um setorial, presidente, um pastor local, varia aí de 2, 3 a 20 mil reais.